Senhoras e senhores, passaremos a palavra ao professor Dr. Antônio César Ribeiro, com a palestra Elementos acrescentados ao contexto do trabalho em enfermagem no enfrentamento da crise sanitária. Uma ótima palestra a todos. Boa noite novamente a todos que nos ouvem. Falar desses elementos, né, que se acrescentam atualmente no contexto do trabalho da enfermagem é um desafio grande. Foi necessário um filtro, né, porque são tantos elementos que se acrescentaram, e aí eu vou tentar pontuar basicamente aqueles que eu considerei do ponto de vista meu, já que é uma opinião, né, que realmente são dignos de nota. E para falar desses elementos que se acrescentaram ao contexto do trabalho da enfermagem, nesse enfrentamento atual, eu optei em compreender um pouco o contexto que antecede a atual situação sanitária do país. Porque, na verdade, as coisas não são naturais, eu falo muito isso, e as coisas são definidas, né, na história, no comportamento, na própria constituição da sociedade. Então não dá para a gente falar dos elementos que se acrescentaram dentro da proposta, que eu acho muito pertinente, aí a partir da fala da professora Mara, com a intenção que nós temos dentro dessa terceira semana integrada de enfermagem, não dá para falar dos que se acrescentaram sem trazer um pouco os elementos que sempre estiveram aí presentes e que antecederam a situação sanitária do país. Então eu vou falar um pouco dessa enfermagem para depois a gente ver como ela se conforma nesse momento atual de pandemia e de crise sanitária mundial, né? E de forma muito particular também, como disse a professora Mara, no Brasil. Então a enfermagem ela vai se colocar e se afirmar permanentemente como uma prática social. Ela é caracterizada pela prestação de serviço, ela ocupa o setor de prestação de serviço e a finalidade ela tem de atender necessidades da sociedade, que são necessidades de saúde. E esse atendimento de necessidade ele vem quer no sentido de sanar as necessidades já instaladas no processo saúde e doença, como também no sentido de antecipá-las, né? Quando nós estamos presentes lá na atenção básica, promovendo e prevenindo, promovendo saúde e prevenindo doenças, né? Então a enfermagem está presente em todos os níveis de atenção à saúde e ela se afirma, eu repito, permanentemente como uma prática social. Como é que nós definimos essa prática social? Porque a enfermagem, ela, como eu disse que nada é natural, a própria prática dela também não é natural. Ela é demandada por necessidades e demandadas pela sociedade, e essa prática se dá na sociedade. E, inclusive, a sociedade em que a própria enfermagem, com seus agentes, também participam e fazem parte. Então, daí o sentido, então, dessa profissão considerada, então, como uma prática social. A enfermagem também como um trabalho formal, né? Com regulamentação própria, desenvolvida por homens e mulheres trabalhadores, como disse a professora Mara, que no seu conjunto vão constituir, então, a maior força de trabalho em saúde. Nós representamos mais de 50% de todo o contingente de trabalhadores, de profissionais da área da saúde, são representados, então, por enfermeiros, por técnicos e por auxiliares de enfermagem. A enfermagem também como trabalho cooperativo, né? A gente reconhece essa questão do trabalho cooperativo como parte da natureza do trabalho em saúde, cujas ações elas são realizadas em equipe multiprofissional, marcada então pela divisão técnica do trabalho, onde internamente a enfermagem, seus agentes detêm diferentes níveis de formação e de competências legais na produção do serviço de saúde. Está aí uma questão que a gente percebe claramente hoje, né, a sociedade começando a identificar os diferentes agentes da enfermagem. Eu tenho conversado com colegas dentro desse estado de caos que se instalou no mundo e no Brasil, a gente veio aí a enfermagem ser tratada com essas diferenças, né? Hoje a grande mídia se refere de forma correta ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, né, muito pouco ao auxiliar, visto que a maioria do contexto está relacionado à terapia intensiva, onde ele não participa. Mas a enfermagem tem essa característica, né? É um trabalho cooperativo, ela integra uma equipe multiprofissional,
ela participa dessa interdependência como uma subtotalidade do trabalho em saúde e participa também como equipe na reconstituição dessas subtotalidades, quando a gente defende, então, uma atenção integral à saúde, né, onde concorre todas as 14 profissões, vamos dizer assim, regulamentadas no Brasil para a área da saúde. A enfermagem também, como prática social, como uma profissão que se insere na produção do serviço de saúde no contexto de saúde, ainda é tratada como mercadoria. Ou seja, saúde como direito de todos e dever do Estado é um mandamento constitucional, mas a realidade brasileira não perdeu de vista a saúde como mercadoria, ou seja, ela faz parte de um mercado, né, onde ela tem valor, ela tem um valor de uso e um valor de consumo, né? Num sistema de saúde avançado na sua concepção, o SUS, né, ele é definido como universal no acesso, equânime, resolutivo e integral nas suas ações e também com forte controle social, porém, com sua efetividade comprometida pela lógica da política neoliberal que avança nesse país contemporaneamente ao próprio advento do SUS. O SUS, ele parece que ele vai na contramão de uma tendência muito mais forte, né? Já que a gente vai tratar e ver o SUS sempre como uma conquista social dentro de uma Constituição considerada cidadã, porque ela compõe o resultado de uma luta histórica pela redemocratização do país, inclusive no setor saúde. Mas a gente viu nascer, no mesmo contexto em que se concebeu esse sistema, que foi exemplo para o mundo na sua concepção, um projeto político com uma força violenta, né, que tem como impulsionador as forças produtivas desse país, o capital, que é o sistema neoliberal, o projeto neoliberal, que é diminuir as funções do Estado, onde parece que não cabe um sistema conforme o SUS ele foi idealizado, né? A enfermagem também, por ser grande, né, em termos numéricos, somos a maior força de trabalho, e por ser central na produção dos serviços de saúde, também é a que mais sofre a lógica desse modo capitalista de produção e segue subordinada à lógica da relação capital sobre trabalho. Eu falo muito dessa relação, né? E ela tem valor na medida em que, quando o SUS foi pensado, ele definiu, né, na lei orgânica, nas suas leis orgânicas, são duas, né? E na própria Constituição, que o setor privado seria complementar ao SUS. Porém, na realidade, o SUS nunca deixou, na verdade, de ser complementar ao setor privado. O setor privado aí com os planos de saúde e também com o pagamento direto. E o SUS reservado àquela parcela da população sem acesso, né, tanto do plano de saúde como do pagamento direto. Então, a gente vê ainda a supremacia, digamos assim, entre aspas, do setor privado no campo da saúde no Brasil. E essa relação capital-trabalho é a relação que define a relação da enfermagem com o seu empregador. Capital sobre trabalho. É a lógica de eu dividir 6 por 2 dá 3. Se eu divido 6 por 3 dá 2. Ou seja, quanto maior o denominador, menor o resultado. Então, o capital sobre o trabalho tem a tendência de desvalorizar permanentemente o trabalho, e aí entra a questão do salário, para que o lucro, que é o resultado do investimento do capitalista, não seja comprometido. Então, a enfermagem, dentro dessa organização e dentro dessa realidade em que o setor privado ainda complementa o SUS, ela está subordinada, então, a essa questão do capital sobre o trabalho. E ainda que seja central e essencial no processo de cuidar em saúde, ela é vista como dispendiosa para o setor público e no setor privado como comprometedora do lucro. Daí o grande desafio hoje do nosso sistema de regulação, que é o sistema COFEM-CORENS, no sentido de fazer valer, por exemplo, a questão do dimensionamento de pessoal. É uma luta permanente da fiscalização em todo o Brasil, a realidade é nacional, para garantir minimamente que se cumpra a questão do dimensionamento adequado, que é você alocar a quantidade de profissionais suficiente para a quantidade de cuidado, para a demanda de trabalho. E aí você vê o próprio Ministério da Saúde, como representante do Estado, né, definir normas que contrariam as normas do sistema COFEM, Conselhos Regionais. E quando eu falo contraria, eu estou olhando o sistema como parte do aparelho de Estado, porque o sistema ele age por delegação de competência do próprio Estado. No Brasil, a gente sabe que
a questão da regulação profissional, que é necessária. O modelo da política brasileira é de delegar às próprias profissões essa regulação e o controle profissional. E para isso o Estado brasileiro criou as autarquias, os conselhos regionais e o federal de todas as profissões regulamentadas e entregou à própria profissão esse controle profissional, essa regulação profissional. Então, toda norma produzida pela autarquia, ela tem valor de norma legal. Não é uma lei, mas ela tem valor de norma legal. E o próprio Brasil, o próprio Estado brasileiro, através do seu Ministério da Saúde, cria normas que contraria as normas do sistema no que diz respeito aí ao exemplo do dimensionamento. Então, a enfermagem também é uma profissão que conheceu o desemprego estrutural de parte dos seus agentes, né? Situação em que a oferta de postos de trabalho no mercado é menor que a oferta de mão de obra. E aí a gente vê definido, então, o que é o emprego estrutural. Por exemplo, quantos enfermeiros existem em Mato Grosso e quantos postos de trabalho existem que potencialmente poderia absorver essa mão de obra. Aí a gente tem o que nós chamamos de desemprego estrutural, ou seja, tem muito mais profissionais no mercado do que postos de trabalho. É uma situação vivida hoje pelos enfermeiros, não tão assim pelo nível médio, pelo técnico, que na verdade hoje falta no mercado, né? Mas a situação para o enfermeiro é de desemprego estrutural, isso aí graças à acelerada proliferação de vagas para a formação superior após a reforma da Educação Nacional pela Lei de Diretrizes e Bases de 1994. Nesse período a gente contava apenas com um único curso de enfermagem em Mato Grosso, tinha uma carência realmente de profissionais e hoje eu não tenho mais a conta, mas já passa de 38 cursos de enfermagem e a maioria do setor privado, porque foi aberta as possibilidades não só para a enfermagem, mas para toda a educação superior, e hoje qualquer escolazinha aí acha que pode, então, abrir um curso de enfermagem, colocar o curso para funcionar à noite, colocar para funcionar em meio período, enfim, né? Inclusive hoje a EAD como uma grande ameaça para constituir o processo de formação do enfermeiro, que é a formação universitária. Essa proliferação realmente absorveu e produziu um número de profissionais que o mercado não consegue absorver, e o resultado, então, aí dentro desses elementos que a gente está tentando pontuar, é o desemprego estrutural do enfermeiro. Também a enfermagem com sua reserva cognitiva, né? Aí eu vou falar agora de um espaço em que eu mesmo participo, que é representada pelas universidades, que não olha para o mercado. E aqui eu chamo a atenção para as universidades locais, considerando, por exemplo, na formação básica de graduação, que além de não olhar para o mercado de trabalho, não dialoga com as normas técnicas da própria profissão, definidas pela sua instância administrativa, constituída pelo sistema de regulação, que é o CONFEM, Conselhos Regionais. Qual é a crítica? Enquanto o elemento que você identifica a enfermagem antecipando a pandemia, você tem uma formação tradicional que não olha, por exemplo, o avanço tecnológico. Eu sempre dou esse exemplo e vou repetir ele aqui para falar, para entender do que eu estou falando. Por exemplo, passagem de catéter periférico central, disseção periférica central. Tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem que assegura ao enfermeiro a competência legal e a competência técnica para a passagem do catéter de seção periférica central. Porém, eu não conheço nenhuma universidade em Cuiabá, não conheço, me corrijam depois se eu estiver errado, mas eu não conheço escolas em Cuiabá, no estado, que tem no seu plano de ensino, não estou falando de currículo, é plano de ensino, então é muito mais fácil de se adaptar, a técnica ou o procedimento. Vamos falar de um outro procedimento simples, punção arterial, não vou nem falar que isso é tecnológico hoje, porque já é um negócio banal. Não ensinamos nossos alunos uma série de procedimentos hoje que o Conselho Federal assegura a competência, tanto técnica como legal para o enfermeiro, mas que não fazem parte dos seus planos de ensino, ou seja, é uma formação focada em procedimentos simples e que não privilegia uma formação mais tecnológica desse enfermeiro, olhando para o mercado de trabalho. Já em nível de pós-graduação, eu estou falando aqui do lato sensu, como estratégia de educação continuada, entre as públicas, baixíssimos investimentos, quer dizer, onde estão os custos de especialização, onde estão as residências de enfermagem, que favoreceriam, que
que promoveria a educação permanente, a educação continuada desses profissionais. Vamos dar um exemplo para discutir pandemia daqui a pouco: terapia intensiva. Quantos enfermeiros em Mato Grosso eu tenho especialistas, estou falando especialistas de verdade, em terapia intensiva, e não aqueles formados dentro de um mercado onde só considera as 370 de uma resolução antiga do Conselho do Ministério da Educação, em que fala que eu faço lato sensu com 370 horas. Né? Um curso de especialização em terapia intensiva, que o foco é a clínica, mas que não tem estágio. O cara não tem inserção no campo do trabalho, só teoria em sala de aula e agora à distância. Né? Então eu chamo a atenção aqui das universidades públicas pelo baixo investimento com relação aos cursos de pós-graduação lato sensu, aí inclui os cursos de especialização e as residências, e também entre as privadas a questão que eu vou chamar aqui de mediocridade na oferta, que visa apenas a exploração de um mercado, já que ele tem um exército de desempregados, e que esses desempregados olham a pós-graduação como uma forma de melhorar a empregabilidade. Mas, na verdade, é só um filão de mercado. E daí você vê os vários cursos que abrem aí todo dia em Cuiabá, em Mato Grosso. Basta uma secretaria falar que vai implantar um PCCS novo, que vai reenquadrar, e começa a chover panfletos de cursos de especialização que, na verdade, não especializam. Essa é uma das... não dá para negar que essa é a realidade aqui do nosso estado de Mato Grosso. Também uma enfermagem, com sua reserva administrativa, aqui representado pelo Corém, que hoje eu represento como gestor, que ainda vive uma crise de identidade. Eu considero que o Corém, Mato Grosso, tem uma grande crise de identidade. Ele tem seu poder de polícia administrativa da profissão, que é delegado pelo Estágio Brasileiro, cujas ações são inibidas pelos próprios profissionais que mantêm uma relação de estranheza e de crítica permanente contra este conselho, confundindo o verdadeiro papel do conselho profissional com o papel do sindicato. Eu, como gestor, eu vou dizer que é frustrante, porque não há o que você faça dentro da competência do conselho e para você ver o reconhecimento do conjunto dos trabalhadores da enfermagem. Porque eu não sei se é um problema de formação, se é de própria interpretação, mas não consegue entender o que é um conselho de classe, qual que é o papel deste conselho e qual que é o papel de um sindicato. Né? E por falar em sindicato, eu vejo a enfermagem refém da própria organização. Né? Nosso sindicato, infelizmente, uma entidade que há mais de uma década se mantém sob a gestão de um mesmo grupo, cujas ações não têm representado, no geral, os anseios da maioria dos seus representados. É um grupo que seleciona, inclusive, os interessados em se filiar. Ele seleciona lá pela capacidade ou não de questionar e de, talvez, em alguma medida, até ameaçar a permanência do grupo frente à organização. Tem experiência minha. Eu estou tentando me filiar ao nosso sindicato, já tentei umas 3 vezes, e até hoje eu preenchi a ficha de filiação, e até hoje eu não sou filiado. E já fui um dia, hein? Porque eu fui o fundador desse sindicato. Eu sozinho não, um grupo, na verdade. Né? Aí eu vou chamar aqui o grupo, né, pessoas que lutaram bravamente para esse sindicato sair do papel, o próprio professor Leonor, que me antecedeu no Corém, Iracema, Paulino Alencar, enfim, professora Geralda, né, que já não está entre nós, o Vicente, à época, que já foi o presidente também, um grupo que lutou muito, Mara Vanderbilt, do município, né, enfim, eu não vou conseguir falar o nome de todos por memória, mas, enfim, um grupo que lutou muito para esse sindicato acontecer, passou muito tempo numa situação em que a carta sindical parecia que não tinha sido liberada, então ele não podia atuar, e até que, enfim, um dia a gente conseguiu, aí, no mais ou menos meados da década de 90, e esse sindicato hoje funciona de forma bastante questionável. Né? Infelizmente, porque eu olho para o sindicato como uma grande força para mediar aquela relação capital sobre o trabalho, e a gente vê a enfermagem refém dessa própria organização, quando ela, na verdade, não tem uma entidade que a represente de fato. Né? A enfermagem também, a profissão é essencial, né? Ela é reconhecida como uma profissão essencial, mas que convive com desemprego estrutural. Ela convive hoje com subemprego, e aí eu vou falar das cooperativas, que de fato não são cooperativas, porque cooperativa ela tem uma outra lógica de funcionamento,
que é um cooperado? O cooperado faz parte, ele não é contratado para dar plantão. Então nós temos aí o subemprego promovido pelas cooperativas, nós temos o subemprego promovido, né, também pelo trabalho precário, o próprio Estado, o próprio poder público, né, ele parece que quer perpetuar essa ideia do trabalho precário. A questão da baixa organização política da profissão, né, os baixos salários que nós convivemos hoje, que impõem os trabalhadores o multiemprego, ainda que haja desemprego, mas temos colegas hoje ocupando 2, 3 postos de trabalho para melhorar a renda, já que os salários são insuficientes, as jornadas extensas, né, a baixa oferta de qualificação, a baixa oportunidade para a qualificação. Então, esse é, em linhas gerais, o contexto da enfermagem pré-pandemia no estado de Mato Grosso. Não é um negócio otimista, parece assim, que cara chato falando só mal, tá? Mas não é a realidade. É assim que eu particularmente tenho visto, né, tenho olhado para a enfermagem, eu olho muito para ela, eu estudo a enfermagem, inclusive, e eu não consigo ver diferente, em linhas gerais, desses pontos aqui apresentados. Agora, que elementos, então, se acrescentam a esse estado de coisa, né? E aí eu vou começar a falar da parte mais dramática. No mínimo 53 óbitos, né, se acrescenta a esse contexto. Eu vou falar dos 53 óbitos aqui, para falar que ele compõe o resultado dos elementos que se acrescentam à pandemia. Então, são 53 óbitos entre nós. E esse entre nós é proposital, porque poderia ter sido eu. Além de ser professor, eu estou também no serviço. No mesmo lugar onde eu estava atuando até o mandato classista, que ainda era válido, agora o governo do Estado cassou o nosso direito de mandato classista para conselhos, manteve só para sindicatos e associações, como se os conselhos não cumprissem um papel relevante para a sociedade, e causa espanto, porque ele age em nome do próprio Estado, né? Então ele é serviço público também, mas ele não tem direito mais a mandato classista. Então, antes da minha eleição e assumir a presidência no primeiro mandato, eu trabalhava no CIAPS 3, e foi lá que nós perdemos os primeiros colegas de enfermagem. Então, eu estou dizendo, poderia ter sido eu. Então, são 53 óbitos entre nós. E essa é uma ideia bacana para começar a conversar sobre o novo contexto do nosso novo normal, porque é o que acontece entre nós. Estamos todos subordinados, submetidos a essas mesmas condições, não é? Então, a pandemia, ela vai trazer para o Brasil um grande espelho, e nele nós vamos ver refletida a falência do aparelho público no que diz respeito às questões de assistência à saúde no setor privado, e no setor privado, desculpe, a maior expressão da ganância pela lucratividade. Você vê, de um lado, o setor público mostrando a sua incapacidade, e eu vou fazer aqui uma ressalva, que quando eu falo em incapacidade, eu não considero ela natural do aparelho público, conforme quer passar o discurso neoliberal. Eu estou falando de uma gestão menos ética do que seria necessário, né? Porque eu não faço crítica dizendo que o Estado é ineficiente, que o Estado é incompetente. Não é o Estado que não. É conforme a própria tendência neoliberal quer nos colocar que o setor público realmente ele não dá conta de fazer a gestão da coisa pública. Então, a gente viu refletido nesse grande espelho trazido pela pandemia essa incompetência, né? E no setor privado, a maior expressão da ganância pela lucratividade, né? Centro cirúrgico se transformando em UTI para poder ver o que sobra dessa grande fatia no sentido de melhorar, né, o lucro, já que a saúde ela é tratada assim como uma mercadoria, né? E quando eu falo da questão da coisa pública, nós vamos falar aí do baixo planejamento, né, ou a ausência total de planejamento. Nós somos pegos, depois de ter ouvido falar dessa pandemia na Ásia, na Europa, chegou no Brasil, no litoral, e sabíamos que ia chegar no Mato Grosso, nós somos pegos aqui sem EPIs. As denúncias no conselho chegavam aos montes, não tem EPI. E aí quando você manda a fiscalização, e essa fiscalização chega lá, e vê que realmente não tem a justificativa do gestor que não tem no mercado, a gente está tentando comprar, ou seja, demorou. E não estou falando
só de EPI, eu estou falando de leito, do próprio EPI, de outras condições de trabalho necessárias, eu estou falando de pessoal, de qualificação de pessoal. Eu não me lembro de ter ouvido falar de nenhuma capacitação ou treinamento para as equipes, esperando que um dia essa pandemia fosse chegar aqui e que as formas graves iam se apresentar e que eu ia precisar da terapia intensiva. O Brasil aprendeu a cuidar da Covid-19 no velho ditado, né? Trocar pneu com o carro andando. É uma doença nova, né? Precisava de discussão, precisava de construção de protocolos, ainda que fosse por ensaios terapêuticos, digamos assim, já que nós não sabíamos cuidar mesmo. Eu acho que isso não é uma questão do Brasil, o mundo. A Covid é uma doença nova, né? Mas quando ela chega aqui, a gente não recebeu essa pandemia com a estrutura mínima, como resultado de um planejamento do Sistema Único de Saúde do Estado e dos principais municípios de referência. Recursos insuficientes e mal administrados, né? Insuficiência de leitos, equipes desfalcadas, ausência de condições de trabalho, baixa qualificação das equipes no geral, recrudescimento com uma tendência de verdadeira extinção do pleno emprego, ou seja, você vai precisar trabalhar, precisa contratar agora. É claro que nós não íamos fazer concurso público quando da pandemia, não ia dar tempo. Concurso público é um processo de licitação e demora. Mas você vê aí a justificativa agora plena, né, da verdadeira aniquilação do pleno emprego. O que é um pleno emprego? É o emprego com todas a proteção social necessária. É o emprego com carteira assinada seletista no setor privado e é o emprego onde você tem acesso no setor público ao cargo por via do concurso público. Baixa remuneração, o risco ocupacional e esse risco ocupacional agora com uma questão diferente do que nós convivíamos, que é um risco ocupacional que tem como resultado morte iminente. A enfermagem sempre conviveu com as péssimas condições de trabalho, sem nenhuma proteção, na verdade, porque é comum, corriqueiro. Você vai na unidade de saúde, quando você tem muito, você tem luva de procedimento e nem sempre tem disponível. As pessoas parecem que não acreditam no problema da contaminação no trabalho, capacitação para o comportamento seguro, quantos acidentes com pérfuro cortantes, quantos acidentes adoecimentos pela via respiratória, pela conjuntiva ocular, não tem óculos de proteção, não tem máscara, capotes impermeáveis, quando muito luva de procedimento, que virou, inclusive, um negócio muito estranho, né? Hospitais fazendo curativos com luva de procedimento, não tem pinça de curativo, não tem pacote curativo, se usa luva de procedimento como se fosse algo que não tem mais problema, né? Então, nesse cenário, nesse contexto, que a pandemia chega aqui em Mato Grosso. Agora, quais elementos se acrescentam? Eu acho que eles não são acrescentados, eles são agudizados, né? A situação da enfermagem, a professora Mara falou da invisibilidade. Eu acho que isso é um elemento que acrescentou. Nós, parece, não somos mais tão invisíveis. Mas quando a gente é visto, mas não é reconhecido do tamanho que essa profissão é. Nós somos vistos como os heróis, merecedores de aplausos, de panelaços nas janelas, né? De elogios, de chamadas para entrevistas, mas efetivamente o que mudou dos elementos pré-pandemia para o contexto de pandemia, a não ser agudizar os problemas. Precisa contratar urgentemente, trabalho precário, precisa de ampliar leitos de UTI, pega pessoal sem qualificação, sem formação, pega recém-formado, precisa atender, vai atender, não tem equipamento de proteção individual, não tem problema, atende a si mesmo, dá 2 kits para um plantão de 12 horas, e a gente sabe o que significa isso, não é? Então, as instâncias, por exemplo, o Conselho Regional de Enfermagem, grandes dificuldades nessa pandemia, a fiscalização, baixo recurso, sem dinheiro, porque a inadimplência explodiu na pandemia. Como que eu financio a fiscalização do Conselho? Como eu vou atrás? Nós estamos sem carro para trabalhar. Não temos um carro funcionando na sede do Conselho, tudo sucateado. O planejamento zerou, não tem recurso. As universidades, como elas reagiram?
né? O que as universidades, o que as faculdades têm promovido enquanto qualificação? O que entra? Agora nós temos a ideia de que foi tudo suspenso, ensino inclusive à distância, né? Remoto, na própria Universidade Federal, minha casa, onde eu me formei, onde eu sou professor, com muito orgulho. Mas inclusive a Federal, não pela decisão da enfermagem, mas é copartícipe nas decisões que são tomadas, assumiu que o ensino remoto é possível em todos os semestres de enfermagem, com exceção dos últimos 2 blocos, que é estágio. Quer dizer, são os elementos que eu vejo ser acrescentados no contexto da pandemia, né? As universidades, a instância cognitiva, a instância administrativa e o espaço de gestão da coisa pública, que não melhorou. Não melhorou. Nós tivemos aí agora o advento da vacina, né? Vimos na mídia nacional a questão da falsa aplicação de vacinas como resultado. Isso aí chamou muita atenção, né, de toda a estrutura de regulação profissional no Brasil inteiro. Lamentamos profundamente por os ocorridos, mas tivemos também o flagrante, assim, por conta das pessoas hoje filmarem os procedimentos, até de forma comemorativa, para festejar com a família, que a avózinha, a mãe já de idade, realmente foi vacinada, filmando, e os vídeos começam a aparecer erros grosseiros, né, de uma técnica simples. A enfermagem, ela tradicionalmente contribuiu de forma decisiva para o status que esse país já teve de grande país da imunização. Nós estivemos em primeiro lugar na erradicação de várias doenças, e isso tem a ver com a ação e o trabalho da enfermagem brasileira. De repente, a gente começa a filmar e colocar nas redes sociais e começamos a observar grandes deficiências num procedimento muito simples. Como é que eu explico isso? Talvez pela realidade, né? Você teve que contratar de forma emergencial profissionais recém-formados, profissionais sem experiência na área, na atenção básica, principalmente em imunização, e não teve investimento, não teve treinamento. Nesse momento, a Escola de Saúde Pública está se mobilizando com a parceria, inclusive, do Conselho Regional, e a gente começa na próxima segunda-feira um processo de capacitação em termos de atualização para essa clientela específica que são os profissionais de enfermagem, que estão diretamente vinculados, diretamente envolvidos na imunização da Covid-19. Então, são formas, né, da gente começar a administrar o que eu vou dizer que são, sim, os novos elementos, que agudizaram uma profissão que vinha já, eu vou dizer, adoecida, né? Adoecida. Não vamos perder de vista que a grande relevância dessa profissão, da qual me orgulho muito de ser enfermeiro, né? É o meu trabalho, é o que eu faço, é como eu me defino como pessoa, enfermeiro, mas eu não posso deixar de reconhecer que a gente está ainda muito aquém de uma profissão que eu idealizo e que a maioria idealiza para si, em termos de nos assegurar como profissão, nos assegurar como um campo do conhecimento, nos assegurar como uma prática reconhecida, nos assegurar como uma categoria trabalho valorizada, me assegurar como ser humano que eu preciso prover minhas condições materiais de existência pela via do trabalho, e os salários não me permitem isso, me assegurar uma aposentadoria sem doenças ocupacionais, que é a realidade da enfermagem. Nós terminamos uma pesquisa recentemente em que nós pudemos evidenciar, tanto do nível médio quanto do nível superior, numa população aí bastante expressiva, uma amostra bastante expressiva em Cuiabá, o perfil de saúde e de qualidade de vida em saúde desse grupo profissional, e a gente vê que realmente é dramática a situação de muitos colegas, inclusive muitos já em idade de aposentadoria, que continuam no exercício da profissão porque eles não podem parar de trabalhar, já que as carreiras, né, cheia de penduricalhos, e se eles param, eles só têm um salário base. Como nós vimos como flagrante também, quando teve o decreto de afastamento dos grupos de risco, vários colegas, assim, dramaticamente relatando a sua situação, dizendo: eu sou grupo de risco, eu estou com medo, mas eu não posso parar de trabalhar porque meu salário vai diminuir 40%, 50%, porque não vão pagar
os adicionais que estão relacionados à atividade. É bastante dramático, sim, e aí é mais um elemento que se acrescenta, né, à realidade da enfermagem desse estado, eu acho que do país, e eu olho para isso tudo com uma certa tristeza, mas com um ânimo que eu tento revigorar todos os dias na luta por um espaço melhor para essa profissão, porque nós merecemos, já que nós nos reconhecemos como essenciais, como profissionais que servimos a uma sociedade, servimos como trabalho, não é? Não me vejo, como a professora Mara se colocou e muito bem no início, nessa condição de vocacionado ao sofrimento, da abnegação do trabalhador de enfermagem. Eu não sou vocacionado a sofrimento, ao contrário, eu sou vocacionado à felicidade. E a felicidade, ela é produto da minha forma de viver. E para eu viver, eu preciso prover as condições materiais da minha vida, e eu faço isso vendendo o meu trabalho, vendendo o meu conhecimento, vendendo o meu saber para uma sociedade que demanda de mim, enquanto enfermeiro, a assistência de enfermagem. E é nesse sentido que eu me animo todo dia para continuar, então, na luta por essa profissão, tanto como professor, onde eu reproduzo aquilo que eu acredito enquanto enfermeiro, e também enquanto enfermeiro da prática assistencial, e agora, nesse tempo em que eu estou presidente, dirigindo, fazendo a gestão do espaço administrativo dessa profissão, e que a gente precisa ampliar essa ação deste conselho e consolidar o processo, porque realmente, sem um conselho de classe atuante, nós deixaremos, inclusive, de ser profissão. Porque esse é o papel do conselho, nos assegurar o território profissional, nos assegurar as nossas prerrogativas profissionais. E eu vou só lembrar de um pequeno detalhe para trazer de volta a crítica que eu fiz às instâncias cognitivas da profissão, que são as universidades, e o papel do nosso sistema. Nós temos, por exemplo, várias experiências, vamos pegar aí 2, 3 anos atrás, das tentativas do Conselho Federal de Medicina de nos tirar prerrogativas legais e técnicas da profissão, por exemplo, solicitação de exames, a própria consulta, a ultrassonografia obstétrica solicitada pelo enfermeiro, enfim, uma série de questões que o Conselho Federal de Medicina tentou, através da justiça, por liminar, tirar do enfermeiro. O Conselho Federal de Enfermagem, os seus conselhos regionais, conseguiu assegurar e derrubar todas as liminares do Conselho Federal de Medicina, todas, e manteve assegurada a nossa competência legal e a nossa competência técnica no campo da enfermagem clínica. Aí eu pergunto às universidades, o que as universidades têm feito para conseguir oferecer uma formação compatível com as competências técnicas, aliás, com as competências legais da nossa profissão? Esse é um novo elemento também com a pandemia. Como está a prática do enfermeiro na terapia intensiva hoje? Eu vejo como um risco, tanto para o doente como para ele próprio. Nós não temos especialistas com experiência, e os nossos recém-egressos das universidades que se aventuram hoje a assumir contratos estão lá, tentando aprender fazendo e expondo também a sociedade. Então eu chamo aqui a atenção, sim, essa pandemia ela vem trazer essas questões, e para se finalizar, eu gostaria que me entendesse, eu peço desculpas se eu peguei pesado, mas eu não consigo ver de uma outra forma. E como é uma fala de opinião, não é? Que elementos eu considero que acrescentaram, eu não consigo trazer outros. Eu ficaria por aqui, estou à disposição para responder qualquer questionamento e dizer que foi um prazer muito grande me dirigir a todos nessa terceira semana integrada de enfermagem do Estado de Mato Grosso. Obrigado. Obrigada, professor Antônio César. O professor conseguiu trazer diversos aspectos relevantes, né, envolvendo tanto da prática profissional como da formação, e enfatizou bem a questão do trabalho da enfermagem e agudizar, né, o tornar mais complicado, né, com a pandemia, diante da situação de crise a qual estamos enfrentando. A gente consegue perceber isso até nas perguntas que entraram agora das pessoas que estavam assistindo. Então, eu tenho aqui 2 perguntas que foram apresentadas.
A primeira pergunta, considerando essas dificuldades que foram apresentadas, né, no contexto de enfrentamento da crise, e que você tão bem pontuou e exemplificou, né, como se deu, ou como você consegue perceber a preparação dos profissionais, né, de forma mais urgente, a título de instituições de saúde, visto que foi até pontuada a dificuldade das universidades, né, dos cursos, mas a título de instituições, hospitais, Secretaria de Saúde, como que você viu esse processo de preparação, de capacitação desses profissionais de forma árdua e rápida, né, para lidar com essa necessidade urgente, né, de atendimento às pessoas na situação da pandemia. Olha, eu acho muito pertinente essa pergunta e eu vou dar um exemplo concreto. Tão logo a gente viu as situações dos videozinhos nas situações de imunização, de aplicação de vacina, houve uma reação rápida, houve uma demanda do gabinete do secretário de Estado para a Escola de Saúde Pública, que se articulou com o Corém e outras instâncias do próprio SUS estadual, e segunda-feira começa uma capacitação. Ela é urgente, ela vai ter modalidade remota, à distância, no sentido de tentar discutir, refletir sobre essa prática. Nós vamos discutir o próprio processo de trabalho nesse momento, nesse nível de atenção, vamos discutir os aspectos técnicos do procedimento, desde rede de frio, porque não podemos esquecer que os 2 imunizantes e o terceiro que chega são extremamente lábeis e sensíveis à temperatura. Não vamos deixar de esquecer que esses postos de vacinação, eles estão fora de unidades de saúde, então não tem a estrutura própria da rede de frio, estão lá em caixas térmicas, num contexto de muita labilidade desses imunobiológicos, e a própria aplicação e a própria prática. E uma dimensão ética também para a gente tentar refletir sobre o comportamento da simulação de vacinação, que isso é um aspecto imoral e a gente não pode deixar acontecer. Então, eu estou dando como exemplo a responder a pergunta da colega, que é exatamente isso. Formar, eu comparo muito com a gestação, né? É um processo longo de investimento, de muito cuidado, de muito carinho, né? E a gente não forma de uma hora para outra, mas num contexto como o nosso, a gente tem que lançar mão de estratégias como essa, por exemplo, do Quali Vacina, que é um programa que foi instituído agora, no sentido de tentar apagar fogo, né? Mas também fazer a reflexão sobre a realidade e tomar a lição, aprender, fazer a lição e acumular essa experiência. Nós precisamos formar olhando para o mercado. Nós precisamos formar olhando para a tecnologia. Nós precisamos formar olhando para o perfil de competência, não que está nas diretrizes curriculares, mas que está na própria legislação. Nós temos assegurado competência legal hoje que o enfermeiro não alcança com competência técnica. Isso eu falo com propriedade. Então, a gente tem que ter isso como lição, né? E eu chamo a atenção aí das universidades, chamo a atenção aí das áreas de gestão de pessoas, com suas áreas de educação continuada, que o investimento é grande. É um trabalho que ele tem que caminhar de forma articulada com o processo permanente de aprender. Porque a gente, o tempo todo, tem tecnologia, o tempo todo a gente está inovando, o tempo todo aparece agravos diferentes, como a Covid-19, e a gente não pode perder de vista que o trabalho em enfermagem, o trabalho em saúde no geral, depende dessa concomitância. A gente não para de aprender na área da saúde. E aqueles que são responsáveis pela gestão do trabalho, pela gestão da formação, não pode perder de vista essa relação desse conteúdo de aprendizado com o mercado. Eu estou falando do mercado no geral, que inclui aí, inclusive, o SUS, né? Não sei se eu respondi, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu tenho uma outra pergunta que até complementa, assim, também nesse sentido, né? Ela pergunta que como as instituições representantes da enfermagem têm propostas para aproximar os estudantes, né, em formação dessa necessidade.
como trazer, talvez, eu entendi que talvez como aproximar os estudantes que estão na graduação para se formarem para essa necessidade agora. Aí eu vou falar de novo. Eu tenho que fazer. Não estamos falando de currículo, tá? É outra coisa. Estou falando de planejamento, de plano de ensino, por disciplina. É o compromisso de cada professor. É o papel do indivíduo professor. Né? Porque uma das coisas que eu mais gosto de ser professor é a autonomia compartilhada que se dá no nível das universidades. É muito bom. Eu chamo de autonomia compartilhada porque eu reconheço. Eu como enfermeiro, professor, reprodutor desse saber em enfermagem, eu me considero autônomo. Sou professor na área de administração, trabalho também com a questão de legislação e ética, e eu me vejo reconhecido na minha autonomia pelos meus pares e me vejo reconhecendo a autonomia também deles, né? Então, é muito bacana ser professor nesse aspecto. E eu acho que aí entra uma responsabilidade muito grande dessa articulação desse professor individual e depois no coletivo dos professores com o mundo do trabalho. Eu não posso formar para dentro, eu tenho que formar para fora. Né? Como as mães falam para né? A gente cria filho para o mundo. E eu acho que essa relação do professor com o aluno também, né? Quando ele olha para o conteúdo do que ele está ensinando, como ele acrescenta ao aspecto teórico, a própria vivência dele no mundo do trabalho, que é extremamente importante. Né? Essa articulação do ensino e a extensão, por exemplo, como um dos tripés da formação universitária, é extremamente relevante para isso. Eu vejo que há possibilidades, existem mil estratégias dessa articulação e que realmente, sim, muito favoreceria esse olhar, né, essa construção dentro do mundo real do trabalho. Nós temos também uma prerrogativa que é nossa, do mundo da universidade, da academia. A gente não está subordinado ao simples trabalho, subordinado no sentido assim, nós, além do trabalho, a gente pode divagar, porque é essa a função de um professor, de um pesquisador, é buscar respostas, é viajar, né, no mundo do saber, do conhecimento. A gente pode, mas a gente não pode perder a âncora, que ela está no mundo real, no mundo concreto. E enquanto eu, acadêmico, eu, pesquisador, divago, e faz parte da minha atividade, eu não posso levar meu aluno só na divagação, eu tenho que trazer esse aluno também para o mundo real do trabalho, porque é para lá que ele vai. Né? É para lá que ele vai. Senão a gente começa a criar filho com medo de sair de casa. Aí você vê aqueles alunos que saem da graduação, já quer ir para o mestrado e já quer virar professor porque está com medo de soltar da universidade e não solta. E aí eu vou chamar de endogenia, né, que acaba sendo um processo em que você começa a ser formado por você mesmo. E a endogenia, ela é autodestrutiva. Você tem uma limitação e reproduz no campo limitado do saber. E isso não ajuda, não avança. A gente não amplia o patrimônio intelectual, cultural da área. Do campo, no sentido como Bourdieu chama de campo, que é o campo do saber, o campo teórico. E a gente tem esse campo. E esse campo é a grande sustentação, tanto do espaço da universidade, como o espaço até da esfera administrativa. Quando o Conselho Federal vai lá brigar e derruba liminar do Conselho Federal de Medicina, que conseguiu pela via da justiça, dizendo que o enfermeiro pode solicitar exames, ele está defendendo a ideia do saber do enfermeiro e da competência técnica dele para solicitar exame. Agora, cá entre nós, né, espero que ninguém esteja nos ouvindo fora da área, nós temos grandes dificuldades de interpretar resultado de exames. Isso é produto da nossa formação. É isso que eu estou falando. Então, essa aproximação ela é extremamente necessária. Bem, professor, ainda também trazendo ainda sobre aspectos da formação, tem uma outra pergunta aqui. De que forma as universidades, e aí em especial a particular, poderia ampliar essa integração ensino-serviço e aproximar as entidades de classe de uma discussão mais prática, a fim de propor respostas a essas demandas do serviço e minimizar as fragilidades de formação dos futuros estudantes da Baixada Cuiabana?
Olha, eu acho que essa receita serve para todo mundo, independente da natureza jurídica da organização formadora, sabe? Quando ela fala em entidades de classe, eu estou entendendo que ela está falando das normas, né? Normas técnicas. Por exemplo, eu dei o exemplo do PIC. Está muito relacionado à neonatologia, né? Esse procedimento. A pediatria, quando ela senta com a sua turma para poder fazer o plano de ensino, fazer o planejamento daquela disciplina, ela olha, por exemplo, ela considera que esse é um procedimento que o enfermeiro ele tem que saber. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que não é feliz, tá? Mas eu vou dar. Eu trabalhei muito tempo no SAMU, na Alfa, né? No resgate. E eu tive experiências assim, de várias. Não foi uma vez que o médico que estava comigo na equipe, que a Alfa é o médico, o enfermeiro e o condutor. O colega, o médico lá da minha equipe, ele chegava ainda com ressaca da colação de grau. Já estava empregado e já estava dentro de uma ambulância do SAMU. Ele já entubava. Ele já funcionava subclave. E quem estava olhando de fora não dava para notar se estava com insegurança. Porque existe um negócio também chamado autoestima. E o médico tem uma autoestima exagerada, né? Ele consegue mostrar que está inseguro. E a gente sabia que estava inseguro. Mas ele faz de um modo que não deixa nem parecer insegurança. E é isso que nós precisamos investir na enfermagem. E eu falo isso o tempo todo onde eu estou. O que é enfermagem? O que nos identifica? Não é o cuidado? Agora, o que é cuidar? Nós temos as dimensões desse cuidado. Aí nós temos, por exemplo, em alguns discursos, a crítica ao modelo biomédico, a crítica ao modelo clínico, mas a gente não tem uma substituição para isso, e nós nos identificamos exatamente ali. Porque a necessidade que a sociedade demanda para a gente sanar, ela também é biológica, é do corpo, e eu preciso conhecer esse corpo, eu preciso saber intervir nesse corpo. E esse corpo está comigo 24 horas. E às vezes esse corpo manifesta que está em sofrimento e está em falência, e às vezes o enfermeiro não se dá conta, inclusive, de perceber. E agir rápido. Está na lei, tomada de decisão imediata. Imediata. E aí eu vou lembrar uma coisa que me decepciona muito quando eu percebo, por exemplo, numa situação de RCP. Um tempo atrás, o médico grita, cadê o enfermeiro? Hoje ele não chama mais cadê o enfermeiro, ele fala, cadê o fisioterapeuta? Porque o enfermeiro é dispensável. É dispensável. Outra discussão para falar nisso, exemplo para falar nisso, que afronta, é a questão do colega que pergunta como que vai ficar agora, porque o fisioterapeuta está na UTI e nós não precisamos mais aspirar tubo. Como assim? Deixou de ser competência do enfermeiro aspirar o tubo orotraqueal? Eu não entendi. Aí eu sempre dou o exemplo. Fazer execução do parto normal, sem distócia, e ter o obstetra, a execução do parto normal, também sem distócia, mas podendo inclusive fazer episiotomia, se é que ainda existe. O enfermeiro pode, não pode? Está escrito objetivamente na lei. O médico também pode, não pode? Então vamos chamar isso de uma intersecção de competência. Os dois podem, aliás, somente os dois, o médico e o enfermeiro. Aspirar tubo é uma intersecção de competência também, em que o fisioterapeuta pode, o médico pode e o enfermeiro pode, mais ninguém. Agora tem mais um, são 3 que podem. Então considere isso um ponto comum e não renuncie o que é complexo no seu trabalho, porque você acha que porque o outro faz, você não precisa mais fazer. E sabe qual que é a discussão agora que chega para nós no conselho? Que depois que o fisioterapeuta aspira, ele larga aquele bando de trem sujo lá, o frasco cheio de secreção, não é ele que tem que tirar, é o enfermeiro e a enfermagem. Olha o que está sobrando para você, enfermeiro, que está achando que você não aspira mais tubo porque tem um fisioterapeuta. Quer dizer, gente, é uma questão de consciência, e eu chamo isso de consciência coletiva, e ela tem que estar na formação. Eu tenho que assegurar a autoestima desse menino que está formando. Eu tenho que dizer para ele, vai, você pode. Vai, você dá conta. São as duas coisas, né? Poder,
A lei me diz que eu posso. Dá conta, eu tenho competência. É isso. Eu penso que a aproximação, ela é bacana, articula legal, que é a pergunta da colega aí. Mas, na verdade, está tudo prescrito, está tudo escrito lá. Está tudo escrito. E eu, infelizmente, a assistência administrativa da profissão, representada pelo sistema, COFEM e conselhos regionais, não pode fiscalizar a escola. Nós fiscalizamos só a prática. Infelizmente. Mas a gente está à disposição de qualquer escola que quiser discutir com a gente esses aspectos que eu estou pontuando aqui. Que eles são muito relevantes, acreditem. Não são agradáveis de ouvir, mas eles são relevantes. Ok, professor. Uma última pergunta agora, né? Não na área da formação, mas falando dos desafios relacionados à prática profissional e principalmente daquilo que se piorou durante esse período de pandemia. A gente percebeu a falta de valorização profissional, na verdade, a falta de materiais hospitalares, né? A piora na verdade, a pandemia veio e piorou as condições estruturais, ou seja, aquilo que já não era suficiente ficou mais insuficiente, né? E a inexistência de um serviço estruturado de educação permanente e de formação dentro desses hospitais, dentro dessas unidades de saúde, dessa Secretaria de Saúde, de forma a dar conta das demandas que já eram urgentes, que já eram de rotina, que já eram presentes e que agora se agudizou, né? Como o senhor definiria a enfermagem hoje e qual seria a visão de enfermagem no futuro, pensando aí o que ainda teremos que enfrentar para essa pandemia? Olha, é uma pergunta difícil, hein, para eu responder. Difícil porque eu não consegui pensar rápido na resposta, mas eu vou dizer para vocês que a enfermagem de hoje, ela é a enfermagem de amanhã. E que, na verdade, talvez nós, profissionais, estamos um pouco aquém do que da enfermagem, como ela se define. Eu acho que precisa ser hoje, a gente assumir a enfermagem como ela se define. Onde é que ela se define? No seu estatuto social, na lei do exercício e nas normas técnicas. Ali se define a enfermagem. Eu acho que a gente precisa se aproximar dessa enfermagem já definida para avançar com ela para o futuro. A enfermagem é uma profissão linda, magnífica. A enfermagem é uma profissão sensível. A enfermagem é uma profissão humana, né? A enfermagem é uma profissão com um potencial muito grande de intervir nos processos de adoecimento. A enfermagem tem um potencial muito grande de restabelecer a saúde das pessoas e a gente precisa disso, assumir isso como uma competência que ela já tem do ponto de vista legal. E aí a gente vai caminhar. Essa enfermagem do futuro e de agora, eu acho que ela é a mesma, a gente só tem que se aproximar mais dela, porque ela não existe objetivamente, ela é abstrata. E a enfermagem ela se objetiva na minha prática. Como algo abstrato, a enfermagem é abstrato. E objetivar algo abstrato é fazer ela se tornar concreta, e ela se concretiza na minha prática. E a minha prática coletiva, tá? Não é a minha pessoal. E eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. A gente encerra, né? A gente teve mais perguntas. O pessoal já encaminhou aqui para as perguntas. E eu acredito que, assim, com essa fala, né, de empoderamento da enfermagem, de apropriar daquilo que legalmente nos é permitido, que a enfermagem tem possibilidade para avançar. Eu gostei bastante da sua fala final, porque embora a gente saiba de todas as dificuldades, essa crise sanitária que estamos enfrentando, né, as dificuldades de fiscalização, de formação, nós temos, sim, uma enfermagem presente, uma enfermagem que atua, uma enfermagem que legalmente, né, produz e que tem suporte para poder exercer sua profissão lindamente, né, com vocação, e que, com isso, tem condição para avançar muito mais. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, né, gloriosamente aqui nos trouxe tantos conhecimentos e muitas reflexões em relação ao nosso contexto atual, e nos coloca para
pensar futuramente, né? Na verdade, presente, colocar a enfermagem de forma presente para que a gente possa avançar a cada dia, de forma coletiva, né? E melhorando aí a cada dia mais, seja na prática, ou seja na formação, seja no nosso papel, eu também como educadora, né? Seja nas nossas instâncias de gestão e apoiando os serviços da prática também. Obrigada, professor. Obrigado, Michele. Eu agradeço também o convite, né? E dizer que foi uma honra estar aqui, poder falar, me dirigir aos colegas. Peço desculpas se eu fui muito cético, né? Se eu fui muito duro, mas é uma realidade que a gente não pode fugir também. Acho que é um primeiro passo de enfrentar esses demônios que a gente tem, né? E para poder conseguir assumir isso e caminhar para frente. E coloco o Conselho Regional à disposição. Houve aí perguntas relacionadas às universidades, essa relação. O Conselho está sempre à disposição das universidades, assim como está à disposição também das instâncias de serviço, e para contribuir naquilo que for possível, naquilo que ele puder. Obrigado a todos e boa noite. Desejo a todos uma boa semana com essas atividades aí da terceira semana integrada de enfermagem. Boa noite. Muito obrigado, professor, pela fala. Muito obrigado à professora Mara também pela participação, professora Michele. No chat vimos bastante intervenções, comentários, pedindo mais palestras com essas questões de pensamento. Então, continue acompanhando a Semana Integrada e convidá-los também para a programação de amanhã, do dia 13/5, às 16 horas, teremos uma roda de conversa com o tema A Prática Clínica de Enfermagem em Tempos de Pandemia, Avanços e Desafios. E às 18 horas teremos a pesquisa nacional sobre o trabalho da enfermagem. Então temos bastante palestras e encontros para discutir o trabalho da enfermagem. Então quem está pedindo que há necessidade, então temos aí essa semana, aproveitem, contamos com a participação de todos e encerramos esse encontro. Em nome do Corém Mato Grosso e a ABEM Mato Grosso, a comissão organizadora agradece a todos os envolvidos, a todos os participantes, a todos que colaboraram, a todos que estão aí no chat, mandando perguntas, mandando pensamentos, críticas. Obrigado a todos e tenham uma ótima noite e mais uma vez, parabéns, enfermagem.